Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se assentam, feche seus olhos. Deus Altíssimo, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo Salvador, aqui me encontra a minha alma e meu corpo. Senhor, eu sou teu e o Senhor é meu, e nós andamos numa união muito linda. Senhor, aquele dia que o Senhor me chamou, quando eu estava com o cachimbo de crack na mão, foi lindo demais, e é para isso que eu estou aqui agora, para manifestar a eles a verdade que esconderam. Senhor, eu te peço agora que o teu domínio cobre toda a dimensão da igreja, e que seus anjos continuem subindo e descendo, e que o céu se manifesta nesse lugar. O templo do Senhor e a congregação dos santos estão esperando o teu manifestar. Pai justo juiz, obrigado pelo teu poder, obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste a mim. Senhor, eu te amo, e é por isso que eu estou aqui, para defender aquilo que o Senhor assim colocou em meu coração. Obrigado pela sabedoria que tu me deste, obrigado pelo poder que corre em minhas veias, obrigado pela visão de águia que o Senhor me deu, e pelo poder da minha alma se alegrar em meio às dificuldades. Pai, são pessoas que vieram aqui cansadas, tem homens e mulheres que não aguentam mais viver neste mundo, estão oprimidas, precisando de uma resposta. Então eu peço ao Senhor que eles entendam o que o Senhor há de falar. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos digam, só um minutinho. Igreja, olhe para cá. Estamos falando sobre um livro interessante, o livro de Hebreus, escrito por grande apóstolo Paulo. O capítulo 4 não menciona nada e nada menos do que uma palavra, a palavra totalmente escrita como a palavra ordenada. Estamos falando hoje sobre algo que corta, estamos falando hoje algo que divide, estamos falando em algo que acarreta um centro de justiça. Estamos falando agora sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo agora está mencionando sobre o juízo de todos os homens. E também João não deixou escapar quando ele mesmo escreveu em seu livro, no capítulo 1, dizendo que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e habitou entre os homens e se fez carne. Estamos falando sobre um Jesus que estava à direita de Deus. Mas se olharmos no livro de João capítulo 1, estamos vendo um Jesus que não está na direita de Deus. Estamos vendo um Jesus que estava dentro da boca de Deus, porque Ele é a palavra de Deus, e palavra não sai por ouvido, palavra sai pela boca, e é por isso que estamos vendo a palavra de Deus na terra. Jesus andando sobre a Judéia, Samaria, entregando a todos os homens a liberdade dos cativos do cativeiro. Estamos falando de um Jesus que saiu da boca de Deus para proclamar a justiça ao órfão e à viúva. Estamos falando que Deus agora colocou o teu filho como o aval e o escape para todos os homens. Estamos também falando agora que essa mesma palavra iria andar sobre o Jordão e até mesmo pegar ela e tentar destruir a palavra no deserto. Por quê? Porque a palavra foi tentada, a palavra foi tentada no deserto, para que através da palavra o diabo tentasse trocar a palavra verdade em mentira, e colocou a palavra para ser também admoestada no deserto, ao ponto de ser tentada no deserto. O diabo usou a palavra quando levou Jesus e disse: lance-te daqui, porque está escrito. E o que vemos é Jesus sendo tentado e o diabo tentando trocar a verdade em mentira. Não era para desesperar quando Paulo escreve uma carta aos romanos que trocariam a verdade em mentira e amariam mais a criatura do que o Criador. A verdade que foi espancada nos últimos séculos, a verdade que foi oprimida por pastores falsos, está cada dia mais sendo transcendental
incidental, ou seja, a palavra está ofuscando nos dias atuais. E por que a palavra está sumindo? Porque a palavra de Deus, ela está em escasso, está em escassez. Porque os homens deixaram de ler o manual, os homens trocaram a Bíblia pelo celular, e é isso que está afetando multidões, está afetando pessoas, famílias, crianças, jovens e adultos. Estamos vendo a tecnologia tocarem a verdade, a tecnologia tomar a verdade e colocar em cibernetização, e é isso que estamos vivendo um punho da sociedade. A palavra, sim, ela é realmente eficaz para separar a medula, separar ossos, entrar entre a alma e o espírito. O anador que você toma, ou então que seja o calmante que você toma, ele não chega até a alma, ele pode chegar até o espírito, ele pode chegar, não, ele chega até o estômago, mas a palavra de Deus, ela entra entre a alma, ela entra até o espírito, ela separa ossos e medula e faz uma transformação tão poderosa que o homem se torna novo homem. Podemos analisar o texto e entender que aqui está falando de uma espada que também separa ossos e medula, e é verdade. E aonde a Bíblia comprova isso? Quando Deus chamou Ezequiel nos ossos secos, quando olhou e disse: pode esses ossos voltar a viver? Pela palavra do Senhor, os ossos e as medulas voltaram a viver. O que temos que entender na Bíblia Sagrada é que esta palavra, o livro do século, está cada dia mais escassa. Não estamos mais tentando ter e nem querendo ser um coração igual Davi. Davi, um menino franzino que matava o urso e o leão, ele tinha algo que chamou a atenção de Deus, ao ponto dele olhar em Salmo 19 e dizer assim: ó Senhor, a tua palavra é eterna e ela está firmada os céus. E o que está dizendo isso? É que a palavra de Deus está firmada o céu. Por quê? Porque Davi disse isso? Porque em Gênesis capítulo 1, pela palavra do Senhor houve céu, pela palavra do Senhor houve terra, pela palavra do Senhor dividiu águas sobre águas. Então pela sua palavra está firmado os céus. Eita glória! Meu Deus, que mensagem poderosa! E Jesus começa a dizer, ele começa a andar como palavra, ele começa em livro de Mateus a dizer: olha, pode passar tudo nessa vida, passa tudo, passa as estações, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, ela tem mudado vidas. A palavra de Deus também tem matado vidas. E por quê? Porque os homens estão usando a Bíblia Sagrada sem instrumentação do Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, essas letras podem matar. O mesmo estudo também fada a carne. Mas o homem que vive uma vida de oração, quando ele pega a Bíblia, ele conhece um versículo, mas desse versículo 3.500 pessoas se arrependem e aceitam Jesus, porque dentro do versículo tem o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, glória a Deus! Então os homens estão se enganando a si mesmos. Precisa passar uma teologia para ser pastor. Da onde saíram isso? Aonde Pedro estudou? Aonde Lucas estudou? Ninguém estudou, mas tinha aquilo que foi recebido em Atos 2: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles receberam a palavra vivente, e ainda não somente palavra em escrita de tinta, mas em palavra em escrita de fogo. O fogo tomou os homens, e assim sucederam a igreja para o crescimento de um poder. Pois Paulo disse: o reino dos céus não é somente em palavras, mas sim em poder também. Em sim poder e transformação. Se tiver palavra e tiver poder, não serve para nada. Então você pode pegar o seu diploma de teologia, o seu anel dourado, e dizer: eu sou pastor reverendo da divindade, eu sou teólogo. E o que adianta ser teólogo cobiçoso? O que adianta conhecer a Bíblia na masturbação? O que acontece dizer a Bíblia com a fofocagem, com a malandragem? Ei, meus irmãos, mas quando aquele senhorzinho que nunca estudou, analfabeto, sem dente, sapato furado, quando pega a oportunidade, lê somente um versículo e Deus começa a operar, demônio começa a cair. E por quê? Porque a palavra vem com fogo. A palavra vem com fogo e não com sabedoria humana.
Pedro, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E ele começa a dizer: a palavra que foi pregada vos permanecerá para sempre. E o que está acontecendo com a tua vida e com a humanidade? Vocês estão com sede em frente à mina d'água. Vocês estão com fome em frente à padaria. Vocês estão com fome em frente à padaria e poderiam me perguntar: mas se eu estou com fome em frente à padaria, eu tenho que ter dinheiro para comprar o pão. Não precisa ter dinheiro. Isaías escreve: vinde comprai sem dinheiro vinho, pão e leite, porque esta graça te foi dado, de graça recebeste. Vocês estão perto do grande dia da saciada sua alma, e vocês não buscam no livro do Senhor. Igreja, Jesus está falando algo muito sério nessa noite. Por que você parou de ler a Bíblia? Por que você vem na igreja e não gosta de ler a Bíblia? Vocês estão mortos, porque a Bíblia, a palavra é o pão, a palavra é a água. Jesus disse: olha, mulher, me dá de beber. A mulher olhou e disse: como eu posso dar de beber? O poço é fundo, esse poço que deu também a Jacó e seus camelos. Ele disse: mulher, se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água, e eu te daria a água da vida. E ela olhou e dizendo: me fala onde está essa água para me dar para os meus filhos, minha família. Ele disse: busca teu marido e vai e volta. Aquela mulher estava seca, ela estava bebendo uma água que ela ia morrer. E por que ela precisava de outra água? Porque ela era adúltera. Ela teve 5 maridos e nunca foi bem no relacionamento. Então Jesus disse: se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Dentro de você fluirá mananciais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. O que Jesus está falando? A palavra de Deus é água, a palavra de Deus é pão, ao ponto de Jesus olhar para os fariseus e dizer: ei, os seus pais comeram desse pão aqui e pereceram, mas eu sou a palavra, ou seja, o pão vivo que vem do céu. Quem come de mim terá a vida eterna. Oh, glória a Jesus! A pior geração da humanidade é o que estamos vivendo. Um povo que não ama a Bíblia, um povo que não gosta de ler Bíblia, mas gosta de vir no culto da glória a Deus e rodar e sapatear. O povo está perecendo por falsos demônios, demônios esses com falsos profetas, falsos pastores. Se vocês começassem a ler a Bíblia e orar, Jesus ia abrir os olhos de vocês, e vocês iam conhecer os Espíritos, vocês iam provar os Espíritos. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso parou de provar os Espíritos, e a igreja de Éfeso foi reprovada por Deus, porque ela era até boa, mas parou de reprovar os Espíritos que era mal. Não conseguiu mais consultar o que era de Deus e o que não era. Por quê? Porque parou de consultar a Deus. A igreja está vivendo um pior momento da sua história. Pastores que não gostam de ler Bíblia, que ficam fazendo outras atividades e não gostam de ler um versículo por dia. Quantos versículos você leu hoje? Quantos capítulos você leu hoje? Você tem 2 horas no WhatsApp, mas não tem meia hora de leitura de Bíblia e de consagração a Deus. E é por isso que você vai queimar no fogo. Por quê? Porque você faz o que você bem entende. Mas Deus mandou para que toda Jerusalém, para que todo Israel temesse ao seu nome e consultasse os seus mandamentos. É assim que Deus ama o homem. Quando Deus ama o homem ama a Deus. E então nesse mesmo contato, se você acordar de madrugada e levantar e orar, Ele disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, o que temos nas mãos? Uma gloriosa escritura que tem 2 poderes, não somente de separar entre ossos e medula. Uma escritura que Timóteo olhou e analisou e disse: a palavra de Deus é divinamente inspirada por profetas e pelo Espírito Santo, pronta para repreender e também para consolar. Ao ponto de Davi dizer: olha, Senhor, o teu cajado e a tua vara me consola. Então a Bíblia serve para manual do homem. E por que você está quebrado e não tem conserto? Porque não leu o manual de instruções. Quando você compra uma geladeira e ela está defeituosa, você vai para o manual. Assim o homem foi criado também, com manual de instruções, como é de viver, como é de falar, como se comportar, como pensar na vida e como agir nos momentos mais difíceis.
Toda a resposta está nos 66 livros, feita e escrita por homens, inspirado pelo próprio Deus. Mas vocês negam todo dia. Vai para o WhatsApp, vai para o YouTube, vai para o Facebook e esquece o grande a água e o grande pão. Mas está chegando o dia que está escrito no livro de Oséias, que o Senhor Jesus mandará fome, mandará sede, não só de pão e nem sede de água, mas sim da palavra de Deus. E porque os homens estão com sede e com fome da palavra, é porque não encontram a palavra verdadeira. Jesus disse: várias oliveiras estão no Monte das Oliveiras, mas ele era a única oliveira verdadeira. Então não adianta, são todas oliveiras, mas nem todas são verdadeiras. Jesus é a única oliveira que traz a vocês o verbo, a palavra que salva o homem, a palavra que penetra na alma e no espírito e convence da imundície que você está vivendo. Então a palavra de Deus está sendo esquecida. Deus está triste, 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 Deus está triste. A palavra está sendo esquecida, o livro está sendo esquecido, a tua Bíblia está empoeirando. Deus não está feliz com isso. Estão esquecendo os manuscritos sagrados, estão trocando outras coisas pela Bíblia Sagrada, e é o que o Espírito Santo está cobrando de mim, de você. Por que você está esquecendo de ler a palavra de Deus? Por que você não tem mais costume de ler a Bíblia Sagrada? Jesus está pronto com uma foice na mão para arrancar todos os perversos que usam ousadamente, andando segundo os seus próprios preceitos e seu próprio coração. O sentimento do homem está cada dia mais confuso. A terra está vivendo um colapso geral. As pessoas não conhecem mais o caminho. Mas para aqueles que lê a Bíblia, conhecem. Porque se lê a Bíblia está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos aqueles homens estão perecendo, pois mesmo Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz que Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor, crescia a todo momento conhecendo, até mesmo Jesus, sendo mesmo ele a palavra, ele crescia com grande sabedoria e graça. Eu quero dizer a todos vocês, pelo Espírito Santo, que você vai para o inferno sem ler Bíblia, você vai queimar no fogo. E por quê? Porque não conhece o que é certo, não sabe o que é errado, não sabe que segundo o casamento é pecado, não sabe que fornicação é pecado, não sabe que fofoca é pecado, não sabe que outras coisas é pecado. Então é isso que vai te condenar. Por quê? Porque você vai morrer. O povo morre por falta desse conhecimento. E por que disse? Porque a tecnologia está aumentando, tudo dando atração. E por que você acha que é tão simples assim, de um comentário ou então outro no Facebook, mas não tem nenhum tempinho para analisar a sua própria vida, para analisar a sua própria existência e mostrar para você mesmo que você é dependente de um manual, o manual da vida eterna, onde vocês estão recusando. Além de hoje, nos dias de hoje, nós estamos com fome, estamos morrendo no arraial, Deus está com a mesa cheia de pão e nós não queremos comer. Não queremos comer daquilo que Deus nos prometeu. A igreja está morta. A igreja, como diz na igreja de Laodiceia, parece estar viva, mas está morta. Não conhece o seu amigo e nem tampouco o seu Senhor. Não lê Bíblia. Mas se pegar o livro, qualquer livro de pornografia que induz a sexualidade, ou um livro de vampiro, como o Crepúsculo, que foi um dos maiores livros vendidos da história, você vai ler e vai passar para sua amiga. E que dia vocês que tomaram o ônibus coletivo viu alguém com a Bíblia aberta lendo? Não é de se esperar que a humanidade não ia perder sua fé? Não era de se desesperar que a humanidade ia deixar Deus? Está acontecendo. Quando você deixa de ler o que Deus te escreveu, é sinal que você não interessa o que Ele fala, não está nem aí pela sua voz.
mas leiam como obrigação e não praticam aquilo que ouviram. E o Espírito Santo está muito irado com essas coisas, porque foi muito sufoco para os profetas escreverem e para esses 66 livros chegarem em vossas mãos. A palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus não vai passar. Por isso que está escrito em 2 Pedro 1:21, que a palavra de Deus, ela nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens e santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é tão importante que Davi olhou e disse: olha, eu não tenho Bíblia, não tenho Torá, mas aprendi algumas coisas, então eu vou fazer o seguinte: já que eu não tenho livro para escrever a Bíblia, já que eu não tenho nada, eu vou escrever em outro lugar. Escrevi teus mandamentos na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, para não desordenar teu mandamento. Eu vou escrever dentro onde ninguém pode tomar, onde ninguém pode roubar, é ali dentro onde entrar e sair da vida. Aleluia! Ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença do olho de fogo. Eu estou sim, meus irmãos, não é meninice. O Senhor está olhando esse culto e está vendo o teu coração tenebroso, feio, sujo e escuro. A palavra de Deus é tão forte que um anjo chega a João e diz: escreve essas coisas, porque ela em breve hão de acontecer. Igreja, a palavra de Deus, ela nasceu na boca de Deus para criar a humanidade. Depois a palavra de Deus foram dadas aos profetas. Dos profetas nasceu a palavra vivente Jesus. E da palavra vivente de Jesus, a palavra teve vida, e como cartas lançadas de Paulo. E depois das cartas de Paulo, as cartas não viraram mais papel, as cartas viraram o ser humano, ao ponto de Paulo dizer que nós somos cartas abertas e vivas. Então a palavra, ela vem gerando vários conceitos, ela passou por vários momentos. E por que você está desprezando o que Deus mais te deu de valor nessa terra? O que mais tem de valor nesse mundo são duas coisas: a salvação e a palavra de Deus. O que vamos ouvir, o que vamos ler nos dias de hoje? Prostituição, orgias. O que lemos? Jornal que o Atlético ganhou do Cruzeiro? Não, isso não vai edificar nossa alma. Se você quer ser salvo, se você quer realmente conhecer mais a Deus, pega a palavra e começa a ler. O Espírito Santo vai introduzir você e vai sentar do teu lado e vai te indicar qual versículo, qual capítulo você necessita no momento. Nós precisamos voltar a sonhar com um Deus que ainda fala em intermédio de folhas, com um Deus que fala em intermédio de Espírito, que um Deus que fala em intermédio de sua boca poderosa. Ei, meus irmãos, a palavra de Deus é eficaz como a espada que corta. Ribiricandera mandagasui comanai alaramanagasui de comanagasúbia. Aleluia, igreja. E o livro de Colossenses capítulo 3 verso 16 está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Abundantemente, a palavra de Cristo abunde em vós. E o que é abundar? Abundar é superaquecer, é se elevar acima do normal. Ou seja, um balde que está cheio de água, ele derrama. Nós temos que derramar a palavra, nós temos que se encher e se derramar de palavras, palavras de vida eterna, ao ponto de Paulo dizer a Tito: ô Timóteo, quando alguém te pegar, e lê bem a Bíblia, porque quando alguém te pegar, fala com vocês, se você não se envergonha na palavra, que você tenha palavra, você conheça tanta história, o que Estevão fez dentro da sinagoga. Estevão conheceu toda a Bíblia. Estevão, gerado pelo Espírito Santo, tomou desde Abraão até a morte de Cristo, porque ele conhecia a palavra. Então, se ele foi executado como um mártir santo, e por quê? Porque Estevão andava na palavra, conhecia a palavra, pregava a palavra, vivia a palavra, andava na palavra, sonhava com a palavra, acordava na palavra, comia na palavra, tudo Estevão vivia. A palavra que mudou Estevão, a palavra que levantou Estevão, e também fez ele morrer.
Não adianta, é por isso que a raça humana está indo para o inferno mesmo. O povo é duro de coração. Uma palavra como essa é para se guardar por gerações. Deus está falando e nos repreendendo porque nós esquecemos do seu livro. Lembra? Ei, não se aparte do livro da lei. Não se aparte. E você se apartou. Você não anda com a Bíblia, você não lê Bíblia e vem aqui dar glória a Jesus. Jesus está dizendo que Ele nem recebe o seu glória. Você tem que ser completo. Você tem que conhecer as Escrituras, porque tem almas esperando você soltar a palavra de Deus. E como você vai pregar? Segundo a Bíblia Sagrada, Deus começa uma confusão no céu. E o que confusão aconteceu no céu? Deus começa a dizer: a quem irá? A quem irá por nós? A quem enviarei? Se não tem ninguém que pregue. E o que Deus está falando isso? E por que você não prega? Porque você não lê Bíblia. Por que você não prega? Porque você não conhece a Deus. Por que você não prega? Porque você não conhece nenhum versículo e capítulo para pregar. E é por isso que Deus está perguntando até hoje: a quem irá por nós? A quem enviarei? A quem eu vou enviar? Se eles não buscam conhecimento. Chega de vir aqui, chegar a ganhar a tua bênção e sair correndo. É hora de uma mudança radical na tua vida. É hora de falar menos que essa prostituta que você tem, que namorou 3 meninos já, e já está transando, fazendo sexo oral com os outros, e começar a ler mais a Bíblia Sagrada. É hora de separar amizades. É hora de falar: o que é bom para mim é bom, o que é ruim. Senão será morrer e não vai viver. Vocês estão indo para o inferno com a água e com o pão na mesa. Vocês estão morrendo de fome com água e pão. E é o que Deus está falando nessa noite. O Senhor está nos corrigindo acerca do seu livro, que esqueceram por décadas e estão esquecendo agora. É por isso que você não tem nem vontade de aplaudir mais. É por isso que a sua mão está calejada, não quer nem aplaudir, nem dar um glória. Sabe por quê? Porque essa palavra está vindo de encontro com você. E quem cala consente. E é por isso que você está desse jeito. Parece que chupou limão e foi batizado no vinagre e está olhando para o pastor. É por isso. É porque você deve. É porque você está assim. Deus está falando e não tem nada com o homem. E não interessa se gostou ou não gostou. Vai começar a sair palavra como espada para ferir a alma e o espírito. Não muda. Os preceitos do Senhor são retos, meus irmãos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo Jesus, será que ama? Quem ama Jesus ama a palavra. Jesus é a palavra. Eu te amo, Jesus, mentirosa. Se amar Jesus, estava comendo Bíblia. Antigamente os bereanos, tudo que era pregado, eles consultavam na Bíblia Sagrada. Eram homens e mulheres que não aceitavam qualquer homem pregar. Eles viam realmente se tinha base bíblica. E é por isso que todo mundo está te enganando. Se um pastor chegar uma pessoa que não lê Bíblia e falar assim: olha, Jesus disse, dá um tapete e você recebe uma casa, você vai trazer tapete para a igreja amanhã. Por que você acha que pessoas estão passando embaixo de aliança para que o noivado seja abençoado? Por que você acha que estão dando sal para a pessoa levar embora? Por que você acha que pessoas dão florzinha dizendo: essa flor é R$50, põe na tua casa que os demônios vão embora? É por isso que a tua vida está essa desgraça. Desgraça? Sim. O que não tem graça é desgraça. A graça é para todos, mas para achar a graça tem que negar a si mesmo. Porque pela graça nós somos salvos. E é só salvo quem alcançou a graça. Nem todos alcançaram a graça de Deus. Nem todos têm a graça de Deus. E é por isso que a tua vida está indo de mal a pior. É por isso que a tua consciência está pesada. Porque você não tem uma intimidade mais profunda com Deus, em intermédio da sua palavra, em intermédio da leitura das Escrituras Sagradas. Devemos voltar ao conhecimento do Senhor. A terra precisa voltar a ler o livro do Senhor. Aconteceu isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o templo de Salomão
estava em ruínas. E você poderia perguntar, mas por que estava em ruína? Porque entrou os sacerdotes inventando leis que não eram de Deus. A Bíblia diz que o templo estava em deterioração. Os reis Ezequias, Joás, todos pegaram e colocaram até o altar de Damasco dentro do tabernáculo do Senhor. Até um dia, a Bíblia menciona que teve um jovem Ilquias, que achou o livro da lei, achou o livro verdadeiro, e disse: tudo que vocês estão fazendo está errado, tudo que vocês estão fazendo está errado, não é isso que a Bíblia menciona, não é isso que quer dizer, vocês estão mentindo para o povo. Ilquias trouxe um avivamento no templo do Senhor. E por quê? Porque ele conhecia a palavra. Ninguém enganou Ilquias. Ele foi cavando e achou a verdadeira escritura escondida. É o que está acontecendo. Vocês não conseguem mais ler Bíblia. O diabo não deixa você pegar a Bíblia. Muitos de vocês pegam na Bíblia e sente cansaço, sente sono, sente preguiça. Por que será que está acontecendo isso? Acordem. Vocês acham normal pegar a Bíblia e folhear e guardar? Isso é demônio. Os demônios sabem que um dos maiores poderes do cristão é o conhecimento da palavra. Ele tem medo de quem conhece a palavra. Você sabe o que Pedro disse? E ainda estamos firmes pelas palavras dos profetas. Qual bem fazer estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro e que dia clareia. Pedro disse: eu estou firme ainda pela palavra que eu tenho aqui na minha mão. Não adianta, ninguém consegue conhecer a Jesus se não ler a palavra de Deus. Jesus disse: lê as escrituras, porque elas testificam de mim. As escrituras testificam de mim. E como iremos conhecer Jesus se não lemos? Como? É por isso que muitos estão indo para o inferno. Por quê? Porque entram nas igrejas, não conhecem, não lê Bíblia, o pastor fala e ela recebe. Daqui a pouco o pastor está falando: receba um demônio, glória a Deus. Tudo dá glória, tudo concorda. Se a pessoa está contendendo, fazendo contenda, glória a Deus, homem de Deus. Cadê a reprovação? Quem vai reprovar? Como iremos propagar a luz em meio às trevas, se ainda estamos nas trevas? Como você pode tirar um bêbado do caminho da bebida, se você também é um? A luz tem que clarear em meio às trevas. A luz tem que clarear em meio às trevas. A luz tem que caminhar em meio às trevas. Tá bom, eu estou falando de palavra. E por que eu falei de luz? Porque Davi também disse: luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Está vendo que você não é luz? Por que luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés? Porque todo homem está na escuridão. Todo homem tateia na escuridão. O homem está assim, ó. Mas quando ele conhece a palavra, abre um caminho de luz e ele consegue: agora estou pisando e estou enxergando melhor. Porque a palavra nos orienta no caminho da escuridão. A palavra nos transforma e nos transporta a outro mundo, o mundo dos vivos e não o mundo dos mortos. E a palavra nos dá sabedoria, e sem quem não busca a palavra não tem sabedoria. E a Bíblia menciona: o homem falto de entendimento na congregação dos mortos repousará. Não adianta vir para a igreja se não conhecer a Bíblia. Temos que conhecer mais o Senhor. E só tem um jeito de conhecer o Senhor: através da sua palavra. Ô Jeremias, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha?
O Senhor disse: minha palavra não é como um fogo e um martelo que esmiuça a penha, Jeremias? Deus perguntou para Jeremias: não é minha palavra? Um martelo que esmiuça a penha como um fogo? Então Deus estava falando: ó, a minha palavra é martelo que esmiuça a penha, e ela não vem apagada, ela vem como fogo, e todo fogo acende, e se acender, raia a sua luz. Raiando a tua luz, começa Jesus a dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Eita glória! Oriandera bagasui que me negai. Há uma inimiga dentro de casa. Bíblia. Inimigo de muitos que estão sentados aqui, ó. Teu inimigo não é a Bíblia, não. Chega mais perto dela, não morde, não. A Bíblia não morde o dedo de ninguém. E por que não ler? Mas se a sua amiga mostrar um livrinho de simpatia, como arrumar um namorado, você vai lá matar o urubu, vai pegar o bico dele, jogar na água fervente e jogar nas costas do seu amante. É mais fácil do que orar a Bíblia Sagrada e esperar em oração ao Senhor entregar uma esposa verdadeira. Por que o mundo é mais fácil? Os livros desses endemoniados são mais fáceis. Por que estão esquecendo esse manual? O Senhor está dizendo: aviva a tua obra. A igreja precisa voltar a ler a Bíblia Sagrada. A igreja está morrendo por falta de conhecimento. Há um alerta do Espírito Santo nessa noite. Você está morrendo porque não lê a minha palavra, diz o Senhor. Você louva o meu nome, prega, você até expulsa demônio, mas está longe da minha palavra. Esquecemos de Deus. Você só ouve a voz de Deus quando você vem para o culto. Por quê? Porque a palavra entra dentro do pastor e ela se torna vivente. Mas você não consegue ler a palavra, você não consegue buscar a palavra. A única coisa que você consegue é ouvir ela. E mais ou menos, porque o filtro de água lá atrás não te deixa nem parar no banco. O banheiro não te deixa parar no banco. Você vai 20 vezes no banheiro no meio do culto, e Deus vai jogando palavras ao vento. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus não volta para ele vazia. Há um juízo sobre toda a obra. Há um juízo sobre toda a questão do homem. E Deus irá punir todos os homens. Estão desprezando Jesus. O Brasil está desprezando Jesus. Há muitos anos atrás, no tempo de Nero o Grande, na região de Roma e também da Sicília e da Capadócia, os crentes morriam porque portavam uma Bíblia na mão. Eles davam a vida pelo livro da lei. Se fosse queimar eles pediam: pelo amor e misericórdia, amarra a Bíblia em mim, que eu quero morrer com a palavra. Mas o tempo se esfriou. Nunca vai acontecer isso aqui nessa igreja, e nunca aconteceu em 2 anos que estamos em BH. Alguém acabar o culto, vai vir uma fila pedindo oração, mas nunca ninguém vai chegar: pastor, me dá uma Bíblia. Eu quero falar com o pastor Júlio, manda ele sair de lá. Mas ninguém fala: por favor, pastor, me dá uma Bíblia. Sabe por que não acontece isso? Porque vocês não querem nada com Deus. A irmã canta, prega, cultua, faz o que for, e quando chega no altar, rebola, faz o que for, faz tira, faz aviãozinho, e quando vai pregar, sabe o que ela faz? Abraão abriu o mar vermelho.
Moisés ressuscitou depois de 4 dias. É isso que os demônios estão fazendo, mudando a tua mente. Se Paulo disse, nós temos que buscar a mente de Cristo, na mente de Cristo tinha palavra, na mente de Cristo tinha conhecimento, na mente de Cristo tinha poder, na mente de Cristo tinha vida eterna. Essa é a mente que devemos viver. Sim, Jesus, vou falar. A igreja não pode ser o jeito que ela é. Não pode obreiro ficar amando e alisando muito outro obreiro. A igreja precisa amar sim, mas precisa amar com prudência. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O irmão fica 20 minutos abraçado com outro obreiro, mas não tem 10 minutos de leitura de Bíblia. Temos que amar mais a Deus do que a nossa própria família. A igreja precisa agora, cada um, sair daqui raciocinando: olha, Deus está falando comigo porque eu não estou lendo a Bíblia Sagrada. É uma correção do Senhor para mim. Se o Senhor me corrige, é porque o Senhor corrige aqueles que o amam. Deus fala a todo momento conosco, avisando o princípio e o fim, e mostrando os buracos que vêm aí na frente. Se Jesus não fosse a palavra, Jesus já estaria reinando no inferno. Vou repetir: se Jesus não fosse a palavra, ele estaria reinando no inferno. Mas Jesus conhecia toda a palavra, ele era a palavra. E foi por causa disso que Jesus hoje tem todo o poder no céu, no inferno, na terra. É porque ele tinha a palavra. Estou sentindo esse culto que Deus está irado com esse culto. Eu não estou sentindo coisa boa não. Deus está irado com a raça humana. É capaz de Deus nem trazer nem revelação hoje. Tão irado que Deus está com você. Vem só para a igreja por interesse, revelação, cura, milagre. E a sua alma está indo para onde? Para o inferno. No inferno não tem revelação. Devemos entender isso. A nossa vida é muito pequena para deixarmos a palavra de Deus de lado. Abre de manhã, ler a palavra, manuscrito, que esse manuscrito entre na sua alma e que você possa meditar o que Deus está falando com você. Estamos vivendo esses dias, o dia onde o homem deixou o martelo e a espada e agora quer apagar o fogo. Segundo a Bíblia Sagrada, o martelo que esmiuçapeia é a palavra, a espada também é a palavra e o fogo também é a palavra. E os homens querem parar com o martelo, guardar a espada e soprar o fogo. Para vocês que não querem ler a Bíblia, eu só tenho uma notícia para vocês: Deus levanta homens em cima do altar. E digo algo para vocês que estão mortos aí embaixo: o fogo jamais se apagará no altar. A chama que arde jamais se apagará no altar. Deus vai continuar falando, Deus vai continuar repreendendo, Deus vai continuar pedindo para que você se conserta. Eu estou maravilhado. Eu nunca ouvi uma palavra como essa. Alguém já ouviu? Alguém levanta a mão, já ouviu? Uma palavra como essa? Que coisa mais linda, meus irmãos. Digna de toda aceitação, digna de todo respeito. É melhor nós abaixar a cabeça e dizer verdadeiramente: eu estou errado. Se você se humilhar aqui, Deus te exalta lá. É hora de abaixar a cabeça e falar verdadeiramente: eu prego, eu canto, eu expulso o demônio, mas estou longe da Bíblia. Realmente, eu dou paz do Senhor, mas faz uns 3 dias que eu não sei o que é ler um capítulo.
Como Deus fala nesse lugar, meus irmãos. Eu estou maravilhado, irmã Vanice. Como Jesus está brabo aqui, está irado aqui, mas ainda continua nos amando. Paulo diz que a única esperança que temos é a palavra. Ele começa a dizer em 15:4: pois tudo que foi outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que tenhamos um motivo de esperança. A Bíblia nos dá esperança. Quando você está triste, você lê a Bíblia, ela te dá esperança, te dá conforto, ela te dá graça para caminhar mais uma milha. Jesus está divertindo aqui, hein? Tem muita gente orando muito e lendo pouco. Está orando 3 horas e não está conseguindo ler 15 minutos. Isso vai te matar, hein? Tem que ter contato, sim. Tem que folhear o manuscrito, sim. É uma obrigação de quem quer salvar. Quem quer ser salvo, negue a si mesmo. Pegue a tua cruz e siga-me. Quem falou siga-me? Jesus. Jesus é a palavra. Siga a palavra, siga a palavra, siga a palavra, siga o verbo, siga a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou dando risada porque Jesus me levou para um texto agora que eu lembrei. Como o Senhor é bom, hein? É verdade, eu lembro disso. Jeremias escreve algo no livro dele que é muito surreal. Ele olhou e disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me deram gozo e alegria. Jeremias estava no campo, viu a palavra: ei, vou comer isso aqui, ó. Comeu, e dentro dele achou gozo e alegria. Jeremias 15:16, pode ler lá. Ele diz que achou a palavra e ele comeu ela. E você poderia dizer assim: será que fez uma salada de Bíblia? Será que ele pegou as letrinhas e fez uma sopa de letrinhas? O que Jeremias fez? Sabe o que ele fez? Quando Deus começou a falar com ele, ele achou ele. E no mundo físico, comer é pela boca, mas no mundo espiritual é pelo ouvido. Então ele abriu os ouvidos atentamente e foi comendo. Comendo pelos ouvidos, comendo pelos ouvidos, comendo pelos ouvidos, comendo pelos ouvidos. E você sabe o que saiu pela boca dele? Na hora que ele foi rotar, que todo mundo que come rota. Ele comeu pelos ouvidos e rotou fogo, rotou justiça, rotou: se converta, Israel! E converta! Aceitai a Deus os teus mandamentos! Rotou fogo, justiça, poder de Deus. Ele estava alegre porque Deus estava falando com ele. Então ele falou: eu achei a Bíblia, eu achei a palavra falando, já logo comi ela. Ele comeu pelos ouvidos e rotou pela boca. Ah, Senhor. Jovens, olhem para cá. Em Salmo 119, versículo 9, tem uma pergunta lá. E diz assim: como o jovem purificará limpo o seu caminho? E logo em seguida tem a resposta: observando segundo a tua palavra.
até para os caminhos dos jovens, para ficar limpo o caminho, para ficar puro o caminho, para ele andar com Deus, para ele não pecar, tem que observar segundo a palavra. O que é de Deus, o que não é. Amigos de Deus, amigos do diabo. Amigos e inimigos. Justiça e injustiça. Luz, trevas. Certo, errado. Mal, bem. Proveitoso e improveitoso. É isso que Deus está falando para o jovem direcionar o teu caminho. Por quê? Porque o jovem sente vários pratos, e o único jeito de fazer um Estevão novamente ressuscitar é através da palavra. Então você que é jovem tem que estar na palavra, tem que viver a palavra, não pode se largar da palavra, senão você vai cair, senão o diabo vai vir buscar você e vai te jogar na prostituição, na maconha, na bebida, no cigarro, e nunca mais você vai sair talvez. O mundo é uma armadilha, e a palavra é a lâmpada no meio da escuridão. E é isso que Jesus está falando. O livro mais rejeitado no mundo. Sabe por que você não consegue ler esse livro? Porque o diabo não deixa você ler. Mas esse livro, ele tem poder. Tem poder ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Muito poder. O Senhor diz: avisa eles que eu observo tudo segundo a minha palavra. O Senhor diz: diga a eles que eu observo tudo segundo a palavra. Sabe o que quer dizer isso? O que você está fazendo, Deus vai julgar se você segundo a palavra. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Mas a palavra julga o homem. Ela tanto salva como também pode julgar. Mas, já que você veio nessa igreja querendo ser salvo do mundo e do pecado e da morte, então vai agora, pega a tua Bíblia e põe embaixo do teu travesseiro, e quando chegar e acordar, pega ela de primeiro antes de pegar o celular e começa a ler, entender o que Deus tem para você. Ore um pouquinho e diz: Senhor, me observa, e agora entenda, eu quero entender o que está escrito em tua palavra, pois assim Davi disse: deitei e eu me levantei, porque a tua palavra me sustentou.